Olá, tudo bem? Dizem que na vida temos que ter pelo menos um filho, plantar pelo menos uma árvore e escrever pelo menos um livro. Mas será que isso é necessário mesmo? Slamer, eu tenho 4 filhos. Já plantei algumas árvores e a maioria frutíferas. Mas livro... eu acho que eu vou escrever um livro também. Filhos é realmente uma dádiva. Plantar árvores ajuda o meio ambiente. Mas e o livro? Será que todos contribuíram com algo positivo para o mundo? E é justamente isso que o livro Os 10 Livros que Mais Estragaram o Mundo, escrito por Benjamin Wilker, nos mostra. E o seu subtítulo é E os Outros 5 que Não Ajudaram em Nada. E eu vou discorrer aqui de uma forma bastante sucinta, resumida e o mais imparcial possível sobre cada um desses 10 livros. E no final do vídeo eu vou te contar o que todos esses livros têm em comum e por que eles estragaram o mundo. Mas antes, se você já está gostando da ideia deste vídeo, deixa um like para nós e se inscreve no canal para receber mais vídeos interessantes como esse. E o primeiro livro é O Príncipe, escrito por Nicolau Maquiavel. Este livro transmitiu conselhos nada éticos, alguns bastante antiéticos, com a única finalidade de que o príncipe ou rei se mantivesse no poder. Pareça honesto, piedoso, humilde e misericordioso, mas seja impiedoso e cruel para manter o principado. E até hoje tem muitos governantes que aderem a essa ideia, de que os meios justificam os fins. Você conhece alguns deles? Segundo livro, O Manifesto do Partido Comunista, escrito por Karl Marx e Friedrich Engels. A ideia de Marx e também do socialismo é eliminar todo tipo de desigualdade e promete bastante dignidade aos trabalhadores e aos não trabalhadores também. Mas a história mostrou o contrário. Países como Cuba, Venezuela, China e a antiga União Soviética alcançaram níveis extremos de pobreza e com bastante desigualdade, inclusive social. Slam, a verdade é que esse livro não contou toda a história. Estou apenas relatando o que o autor Benjamin Wilker escreveu no seu livro. Mas o fato é que milhares, ou melhor, milhões de pessoas foram mortas devido a essa ideia de regime social. Pessoas que o regime considerava perigosas foram executadas, como padres, agricultores, microempresários, intelectuais e até mesmo os homossexuais. Terceiro livro, Deus está morto, escrito por Nietzsche. O autor tenta provar e explicar o ateísmo, porém sem muita justificativa. Ele tenta mostrar que Deus não existe e que qualquer religião é muito perigosa para a sociedade. E também defende que os conflitos geram avanços para a sociedade. Slamer, mas a verdade é que tivemos grandes avanços tecnológicos após as grandes guerras. Pior que você está certo, as guerras trouxeram grandes avanços tecnológicos. Mas é só dessa maneira que a gente consegue avançar? E outra coisa, não existe mal nem bem. Depende do que é bom e mal para o ser humano. Quarto livro, O Estado e a Revolução, escrito por Vladimir Lenin. O autor foi um dos maiores discípulos de Marx e defendia que apenas com violência é que se conseguiria implantar a revolução. Nesse caso, a Revolução Russa de 1917. Slam, mas toda revolução ela é sangrenta mesmo. Sim, e esta não foi diferente, talvez muito mais do que outras pelo mundo, até porque durou quase um século. E eles pregavam o fim da luta de classes, para eliminar a classe dominadora. Seria a ditadura do proletariado. Eles também pregavam o ateísmo e eram contra a religião, porque dificultavam o domínio pelo poder. E a ética e a moral poderiam ser relativizadas para alcançar o fim maior. Quinto livro, Leviatã, escrito por Thomas Hobbes. Esse livro prega que todos podem ter tudo. Seria o fim da ética e da moral e que qualquer um pode fazer exatamente o que quiser. Daí seria uma grande anarquia, Slamer. Isso não dá certo. Mas ainda tem gente que acredita que podemos ser todos iguais. A desigualdade sempre existiu e sempre existirá. Ela só não pode ser exagerada e nem desumana. Hobbes também defendia que nos movemos por prazer
ou dor, e tudo devidamente justificado. De certa forma, ele está certo. Só que aí voltaria o conceito de anarquia, onde a gente não teria muita consciência do bem ou do mal. Seria o estado natural, onde o ser humano é apenas mais um animal. Sexto livro, Discurso sobre o Método, escrito por René Descartes. René Descartes foi o pai da filosofia moderna e foi quem proferiu a seguinte frase: penso, logo existo. Alguns historiadores defendem que a frase correta seria: questiono, por isso existo. Seria duvidar de tudo e exercer o tempo todo um pensamento crítico. Ô, Slamer, mas isso é muito bom, isso é excelente. Mais ou menos, isso levaria ao ceticismo. As pessoas ficariam céticas, ou seja, elas seriam negacionistas. E a sociedade não ia se entender bem, seria um total desentendimento. Somos seres sociais, temos deveres e devemos também respeitar o direito dos demais. E a frase correta seria: se eu existo, eu tenho o direito ou não de duvidar. Sétimo livro, Discurso sobre a origem e os fundamentos na desigualdade entre os homens, escrito por Jean-Jacques Rousseau. Defendia a ideia de que os selvagens, eles não são maus, porque eles não têm consciência do que é ser mal. Segue mais ou menos a ideia de Thomas Hobbes, no livro Leviatã, onde o ser humano é mais um animal. Podemos ser até animais, Slamer, mas somos animais racionais. Segundo Rousseau, nem tanto. Quanto mais civilizados nos tornamos, mais corruptos seremos. E a posse é o início de todos os males. Então o ideal era voltarmos a sermos primitivos, sem posses e sem tecnologia. Só assim seremos mais iguais. Oitavo, A Descendência dos Homens, escrito por Charles Darwin. A origem das espécies não incluiu a raça humana nesse estudo, para não contrariar a crítica de alguns setores da comunidade, como por exemplo a igreja. Estou falando de qualquer igreja que prega que tem um Criador que criou todo o mundo em que vivemos. Slamer, até aí eu entendo, ele não quis causar confusão com ninguém. Sim, o problema foi que alguns nazistas entenderam e aplicaram essas regras, pois a raça humana só não evolui mais porque defendemos os mais fracos e os menos adaptáveis. A competição extingue os menos qualificáveis, e alguns ditadores queriam apressar essa teoria. Nono livro, Utilitarismo, escrito por John Stuart Mill. O mais importante é o que for útil, todo o restante é totalmente desnecessário. É o princípio do máximo bem-estar comum. O que for bom para a maioria é bom para todos. Excelente ideia, Slamer. Por que esse livro estragou o mundo? Maximizando todos os prazeres e todas as utilidades para todo mundo da sociedade, nós estaríamos mais parecidos com uma ruma de porcos, só comendo, dormindo, engordando e reproduzindo. Mas essa nunca será a nossa realidade, isso é pura ilusão. Décimo e último livro, O Eixo da Civilização, escrito por Margaret Sanger. O livro prega a eugenia, que seria a higienização da raça humana através da segregação. Ou seja, os débeis não poderiam reproduzir. Seria um controle social da natalidade. Somente alguns poderiam deixar descendentes. Slamer, faz algum sentido, pois alguns deles não têm condições de serem pais ou mães. Temos, porém, algumas questões a serem respondidas. Quem é que decidiria quem seria débil ou quem seria habilitado a reproduzir? E a questão do DNA eticamente seria interessante para a evolução humana? E o aborto e a eutanásia induzida seriam formas de eugenia? Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. E agora, para encerrar, vamos a um trecho do livro para a gente perceber de uma forma bastante parcial o que o autor Benjamin Wilker pensa a respeito desses 10 livros. O bom senso e um pouco de lógica nos advertem que, se ideias têm consequências, então más ideias têm más consequências. E, ainda mais óbvio,
Mas ideias escritas em livros tornam-se muito duráveis, infectam gerações e mais gerações e ampliam a miséria do mundo. Eu afirmo, portanto, que o mundo seria hoje um lugar demonstravelmente melhor se os livros que estamos prestes a discutir jamais tivessem sido escritos. Eu só trouxe aqui para os senhores e senhoras mais uma resenha de um livro bastante interessante. E trouxe de uma forma bastante resumida e o mais imparcial possível. E agora eu vou deixar que vocês mesmos tirem suas conclusões. Será que esses livros realmente estragaram o mundo? E as ideias contidas nestes livros são realmente verdades absolutas? Bem, e se você realmente gostou desse vídeo, deixa aquele like para nós, posta um comentário e pode compartilhar esse vídeo com seus amigos. Obrigado a todos e fiquem com Deus. Antigamente os livros estragaram o mundo, pode ser, mas hoje são as fake news.